Olá, estamos de volta com mais um episódio aqui do nosso videocast Unicamente. A gente falou um pouquinho sobre isso, sobre enriquecimento curricular e superdotação, mas hoje aqui um episódio voltado para a gente desmistificar de fato. Eu sou um crítico ferrenho de como a teoria do Renzulli é aplicada no país. A gente pensar nos Três Anéis, então já entrevistei ele, já, enfim, fiz um curso inclusive na Espanha que eu tive aula com ele. Mas a minha preocupação e a minha observação é sempre a forma como se entende e como se aplica esse processo. E de fato, eu acredito que o modelo dele, da forma como está, não seja mais adequado, mais indicado para a gente pensar na identificação, por exemplo. Mas, de novo, se for bem feito, acredito que o modelo dele se sirva muito para a gente pensar no enriquecimento curricular, no atendimento para essas pessoas com superdotação, para além da ali da sala de aula comum, né, desse programa regular. E para a gente pensar nisso, né, esse episódio aqui do Unicamente Podcast, que é um espaço para a gente conversar sobre desenvolvimento humano, neurodiversidade, inclusão e práticas baseadas em evidências, e também autoconhecimento, saúde mental, enfim, um montão de coisa, né. E aí, falar sobre, neste episódio, um tema fundamental, e eu acho que a gente precisa compreender melhor, que é o enriquecimento curricular para superdotados, como garantir que esses estudantes se desenvolvam todo o seu potencial cognitivo, afetivo, social, ao invés ali de perderem o brilho pela falta de desafios. Qual que é o papel da escola, das escolas e demais e outros ambientes acadêmicos, por exemplo, universidades, cursos livres, nesse processo. Então a gente precisa compreender bem o Renzulli. Então nesse episódio, nós vamos desvendar isso em 3 atos, né, então coloque aí seu fone, pegue seu bloquinho de anotações, se você estiver ouvindo pela nossa plataforma de áudio, se estiver vendo no YouTube, faça a mesma coisa, mas a gente precisa entender e compartilhe com quem precisa. De novo, reitero, para que não venham os haters depois dizendo, até o Dan tá falando do Renzulli. Falo sim, sempre falei e continuo dizendo. A minha restrição é contra o fã-clube brasileiro do Renzulli, né. Como você está colocando isso? A minha discussão é: o que a gente precisa colocar, mudar de política pública lá para te aumentar o número de identificações? Como que a gente muda esse processo? E sim, tem uma parte da teoria dele que eu acho bastante eficaz para a gente pensar em enriquecimento. Ok, então é sobre isso. Então, os haters, por favor, não dê nem espaço para vocês, né? Continuo sim achando que a teoria não é uma teoria adequada para identificação, porque para mim falta pelo menos lá uns 2 anéis a mais para a gente pensar. E também tem que lembrar que o próprio Renzulli diz que não precisa dos 3 anéis ali, tá, em alta para a gente identificar superdotados, né, então pode ter uma oscilação importante. Então, assim, aos professores curiosos, leiam o próprio Renzulli, não leiam artigos traduzidos, esses livrinhos coloridos do Brasil, busque ouvi-lo, pergunte, manda e-mail, enfim, vocês têm que pensar, tá bom? Então, de novo, eu sou sim, acredito que a superdotação tem um componente genético bastante importante, ali que como traz a teoria do Gagné, né, da dotação em talento, entendo o impacto emocional que a Linda Silverman traz, que o Terracier também traz sobre as assincronias, sobre as sobreestabilidades, mas é um processo importante a gente pensar também como atender esses alunos na escola de fato, e comprovado cientificamente, talvez o modelo de Renzulli do enriquecimento curricular seja bastante adequado. Então, sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje. E aí, nós precisamos entender o que é esse enriquecimento curricular, porque ele é essencial para os nossos estudantes superdotados. Gente, o famoso enriquecimento curricular é famoso bastante, tá? Porque as pessoas falam bastante, mas pouco fazem efetivamente. Nunca vi uma escola atender de maneira adequada, porque eles acham que enriquecer é Olimpíada, e não é Olimpíada. E aí o enriquecimento curricular, na verdade, ele é um conjunto de estratégias educacionais que visam ali ampliar, aprofundar e diversificar o aprendizado para estudantes que demonstram, né, que tem ali a superdotação, tem ali altas capacidades, altas habilidades, enfim. Ele pode incluir atividades extracurriculares, projetos interdisciplinares, metodologias diferenciadas e abordagens inovadoras que permitam a exploração
do potencial, do meu interesse do aluno superdotado de maneira mais significativa e motivadora. Olha que lindo se for feito de forma adequada. Ou seja, eu vou explorar, eu vou colocar em prática, né, eu vou desmembrar, desvendar o mundo de forma mais motivada. Isso é fundamental. E aí, nós sabemos que o recebimento curricular ele está previsto ali na legislação que fala sobre educação especial, mas tem uma confusão enorme que as pessoas fazem, aqui de novo encaminho para sua escola, para o professor do seu filho, enriquecimento curricular não é você entregar mais coisa ou mais volume, isso é um erro, um equívoco, tá bom? Então, olha, eu estou focando aqui na mola do microfone. Enfim. Então, é previsto que isso aconteça, mas não é, professor, você colocar mais atividades, não é você dar mais volume de coisas. Já tive pacientes que falaram, tio, tira que eu sou superdotado, não pede recrutamento curricular, não pede sala de recursos, porque vocês estão fazendo errado. E aí, sabemos que é um direito, né? Ele é assegurado aos alunos superdotados, previsto em lei, e que sim, é garantido pela Lei Diretrizes e Bases da Educação, LDB, e pela Política Nacional também de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, há muito tempo. E a responsabilidade de oferta cabe às escolas, e aqui cabe um bom friso, tanto pública quanto privadas, e as universidades também, que devem assegurar esse ensino diferenciado, personalizado, para atender às necessidades educacionais desse público, seja de aprofundamento curricular, seja de sofisticação, seja de extinção de processos de revisão. Então, sim, é garantido por lei, mas a lei por si só não vai fazer com que as escolas executem, que as escolas façam. Então eu preciso conhecer de novo, entender, né. Então, recrutamento tipo 1, eu vou lá e apresento, tipo 2 eu vou lá e vou pesquisar aqui, depois eu vou lá no 3 e coloco para o mundo que eu aprendi, que eu se eu quiser ou não, tá. Mas sim, e diferentemente do que dizem alguns baluartes da educação especial, uma baluarte carioca da superdotação, as escolas privadas são obrigadas, por lei, sim, a ter sala de recursos, salas multifuncionais e também ofertar enriquecimento curricular em contraturno sem nenhum valor adicional. E aí tá o grande segredo. Obrigatório, ok. Mas se tá na escola, a gente não tem que ofertar o melhor ensino para os nossos alunos, sejam eles superdotados ou não? Então, porque na força da lei ainda se não fazem, não executam, negam, né? Não sabem nada de superdotação, de repente viram especialistas do nada e para negar tudo. E aí, eh, tem uma dúvida, as pessoas ficam perguntando em que ambiente escolar acontece esse enriquecimento. Esse enriquecimento ele pode acontecer na sala de aula comum, na sala de recursos no contraturno, pode acontecer na biblioteca, na rua, na chuva, na fazenda, pode acontecer num museu, numa empresa, por exemplo, aqui em São Paulo, na Embraer, aqui no Catavento Cultural, pode acontecer em qualquer coisa, inclusive em qualquer espaço, inclusive ali na sala de aula regular. E ele pode ocorrer também no ambiente escolar nesses espaços de atendimento especializados em programas extracurriculares, tá? E até mesmo ali em iniciativas mais individuais, né, promovidas ali pela própria família, externa à escola, e também dentro da escola, que é o ideal. E aí, o grande diferencial dessa abordagem de enriquecimento está no seguinte, tá na personalização, que vai respeitar o ritmo, os interesses e as potencialidades dos estudantes superdotados. E aí, óbvio que na sala comum eu vou ter ali uma medida que a gente fala muito de aceleração de conteúdo, que é diferente de você enriquecer. Então você vai acelerar esse conteúdo, você vai aprofundar, você vai sofisticar, vai antecipar. Então, para que esse aluno não sinta tédio, não seja desmotivado, então a gente precisa pensar nisso. Na aula comum eu vou trabalhar com estratégias ali também de enriquecimento tipo 1, de apresentar temas novos, mas também focado especialmente no e na aceleração de conteúdo, na flexibilização de currículo, né, no currículo telescópio, por exemplo. Por quê? A importância desse enriquecimento para os superdotados é uma coisa bastante importante.
seja da aceleração de conteúdo na sala comum, os enriquecimentos tipo um, 2, tipo 3, é a ausência de desafios, ela pode levar à desmotivação e tédio. Então, se eu estou desmotivado, eu já perdi a superdotação, mas não é que eu estou desmotivado porque o ambiente não está inadequado para mim, né, está inadequado para mim, está falhando nessa proposição de me atender os meus interesses mais específicos, porque essa minha motivação por aprender ela é interna, né, ela é muito grande. E aí, se eu não sou atendido, entro em tédio aqui, crise de estresse tóxico, um monte de coisa importante acontecendo, eh, isso pode impactar o meu desenvolvimento acadêmico, posso ter baixo rendimento acadêmico, posso ter ali até, condições de desenvolvimento de transtornos emocionais ou de saúde mental com mais intensidade, como ansiedade, depressão, a fobia escolar. Você já parou para pensar aí se alguém que você conhece já teve fobia escolar, superdotado, que já teve um quadro de ansiedade, né, por ausência de adaptação, por ausência de atendimento adequado? Então, o enriquecimento curricular, ele é fundamental para manter o engajamento acadêmico e promover esse desenvolvimento socioemocional desses estudantes, porque não a gente fica lá achando que tudo vai dar conta e se tira o professor da escola que resolve, na verdade não. Então é um tripézinho, personalidade, o ser superdotado, o estar num local adequado que me desafie, que me atenda, mas também que me compreenda ali do ponto de vista socioemocional, que sou mais intenso, mais sensível, que eu tenho aqui uma capacidade de perguntas maiores, né, que eu tenho aqui uma capacidade de argumentação maior também, sou mais curioso, e aí isso vai demandar atendimento adequado. Então por isso que, eh não dá para as escolas não fazerem o que precisa ser feito de atendimento, seja ele de aceleração de conteúdo, seja ele de aceleração anunciada, seja ele de enriquecimento curricular, seja tipo um, tipo 2 ou tipo 3, até mesmo essa oficinas ali socioemocionais, oficinas de habilidades sociais, essa relação família-escola também mais assertiva para facilitar. E me perguntaram outro dia se a gente tem dados, né, que comprovam esses benefícios. Sim, gente, pesquisas imensas, em psicologia cognitiva, a educação demonstra que os estudantes que têm acessos a programas de relacionamento curricular apresentam maior engajamento, melhores habilidades de resolução de problemas, um maior senso de autoeficácia, porque isso vai impactar. Então, eu fiz a minha pesquisa de mestrado, foi uma pesquisa longa, deixa eu vou lembrar de um dado que é importante, que era um grupo de 310 superdotados que estavam sendo atendidos, eh, em estados diferentes, a gente pesquisou Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, então tinha um grupo que foi atendido lá, eh, na proposta do Ganhê e outro grupo ali na proposta do Renzulli. Então, todo mundo que tinha ali um bom enriquecimento curricular, que tinha suas necessidades atendidas, seja de aceleração de série ou não, aceleração de série ou até flexibilização curricular, eles tinham melhores taxas, taxas mais altas de autoestima, motivação e de forças pessoais. E as pessoas que não eram atendidas, né, tinham mais demandas, menos autoestimas, menos forças pessoais, mais impactos aqui. E também essa pesquisa trouxe pra gente que pessoas que também tinham atendimentos, extra escola, psicológicos, com suporte, tinham a propensão a um bem-estar subjetivo maior. Ou seja, o suporte educacional e psicológico é fundamental para a gente conseguir manter vivo a chama pelo conhecimento, pelo que eu gosto de aprender, pelo que eu sou, pelo que eu sinto. E aí, óbvio que essa falta de desafios, né, essa falta desse enriquecimento, essa falta desse aprofundamento, pode impactar emocionalmente, ali, cognitivamente, nossos superdotados. Por quê? A ausência de estímulo adequado pode levar ali à frustração. Então, nós já temos uma tolerância à frustração baixíssima. Pode levar à desmotivação. Em alguns casos, até quadros de como eu já disse, de depressão e de ansiedade. Além disso, cognitivamente, a falta de desafios, né, pode fazer com que esse estudante não desenvolva as habilidades, metas cognitivas essenciais para a resolução de problemas complexos, por exemplo. Então eu preciso enriquecer, eu preciso cuidar, eu preciso ofertar de maneira adequada e atender. Então não é um privilégio, a gente não está pedindo aqui: "Olha gente, já sou super inteligente, eu preciso de mais uma coisinha aqui para que eu passe na frente". Eu já vi até artigos ali enviesados, disse: "Nossa, mas isso pode é um privilégio, sim, eles vão ter direito a grupos específicos, vão ter direito a programas individuais, vão ter um monte de coisas". A gente sabe que os direitos estão aqui, mas que poucos são respeitados. Então assim, não é benefício, é só para a gente manter aqui nossa
qualidade de vida, manter a nossa saúde mental e nossa saúde emocional, pelo menos de forma adequada, sem grandes sofrimentos, tá bom? Então a gente vai agora para o nosso intervalo e eu volto daqui a pouquinho e continuo falando sobre enriquecimento curricular e depois mande suas dúvidas, comentem e compartilhe com a gente os episódios. E voltamos agora, continuando o nosso tema aqui, superdotação e enriquecimento curricular, né, especialmente para a gente entender por que é uma demanda tão importante pedagógica para os nossos alunos e são poucos que têm acesso de fato, né? Se está na nossa política pública, todo mundo tem que ofertar, escolas privadas, públicas, federais, municipais, militares, enfim, filantropias, toda e qualquer situação. E aí, fizeram uma pergunta que eu achei bem engraçada. Eu tenho visto um movimento nas redes sociais, as pessoas vão, muitas vezes, elas ouvem ali um pedacinho de uma teoria, um pedacinho de outra, elas criam a própria teoria na cabeça dela, vozes da minha cabeça, enfim. Aí elas traduzem ali porque elas querem ouvir e vão não entendem ali que existe um raciocínio teórico do início ao fim, e aí você não pode eu já vi avaliações que as pessoas, elas enfim, elas destrói as teorias para juntar ali. Aí tem um pedacinho do Renzulli, um pedacinho do Steve Pfeiffer, um pedacinho do Ganhei, um pedacinho de todo mundo ali, e no final eles não sabem que uns falam mais, não tem nem modelos teóricos prontos. E aí a pergunta era sobre diferentes modelos de enriquecimento escolar no Brasil e no mundo. Gente, eh, era essa grande demanda, né. Então, assim, quais os principais modelos de enriquecimento adotados hoje no mundo? Eh, o que a gente tem não é diferente, tá. Então, assim, os países mundo afora que utilizam o modelo de Renzulli, a gente tem quem falou de enriquecimento foi o Renzulli. Então, Portugal, tem até os anéis lá que me dão um certo taquicardia, mas assim, Portugal, Estados Unidos que usa, México, Chile, e quem usar, vai usar os modelos de Renzulli, então não tem outro. Quem falou de enriquecimento curricular foi ali o Renzulli, né, então os principais modelos ali, que falam sobre isso, mundo afora, ainda é do Renzulli. Então, ele ali, né, que é o modelo de enriquecimento, ele traz, alguns tipos que propõem ali as atividades de enriquecimento, como eu já disse, exploratório, investigativo e aplicado, né. E também tem ali o modelo de diferenciação curricular, que adapta os conteúdos, estratégias conforme a necessidade do aluno. Então nós temos aqui os modelos de enriquecimento e o modelo de diferenciação curricular, que são mais usados mundo afora. Mas geralmente tenho visto que os países que tiveram sucesso ali, ou estão num caminho melhor que o Brasil, eles acabam ali utilizando 2 teorias, até mais, para identificar, para atender. Então isso é bastante importante. Então Canadá, por exemplo, usa ali modelo do Renzulli e do Ganhé. Países que vão bem hoje, China, Coreia do Sul, até a Turquia, né, então eles acabam pensando nesse processo. E aí, a gente tem que pensar muito nisso, assim, então, não existe outros autores que propuseram esses modelos de enriquecimento, só o Renzulli. E sim, como eu disse, já tem evidências, né, os estudos indicam que o enriquecimento curricular ele promove ali um maior engajamento ali dessas pessoas, elas ficam mais engajadas no processo, eh, expande, competência criativa. E vocês sabem, gente, olha uma coisa importante, saiu agora um relatório da Organização Mundial do Trabalho, teve agora, e a habilidade, a soft skill mais pensada até 2030 é a criatividade. A gente sabe que criatividade é uma característica superdotado, mas que muitas vezes estão aí soterrados, né, ali tá mortinha, porque as escolas não são esse espaço, assim, uma habilidade super importante até 2030 que a gente tem e às vezes ali deixa de lado para a gente não conseguir usar. E aí, esse enriquecimento curricular ele tem benefícios sim, desenvolve maior pensamento criativo, a gente acaba ali aumentando essas competências socioemocionais, se a gente fizer o enriquecimento adequado, favorece ali uma aprendizagem mais significativa, isso é importante. E aí, as pessoas perguntam, né, sobre os enriquecimentos curricular, tipo um, 2 e 3 e que acontecem ali de forma isoladas. Não, não é um ET, não é um Teletubbies, cada um bonitinho ali. Então, tem que pensar que tem funções diferentes, assim. Ele traz pra gente, eh, que são
sequenciados, ok, né? Mas, por exemplo, o tipo 1 tem a ver com a exposição a experiências novas e desafiadoras. Ou seja, eu não gosto nada de pensar em conteúdos ligados a robótica. Então eu vou lá, me dá um monte de conhecimento novo, eu posso, uau, gostar desse processo, ter interesse. No 2, é o desenvolvimento de habilidades específicas, ou seja, de processos de pensamentos mais avançados. Então, assim, gostei lá do tema, vou aqui, vou pesquisar mais, vou avançar. E no 3, a gente vai pensar ali em investigação prática, os projetos práticos ali de resolução de problemas reais. E vai permitir que os nossos alunos pré-adotados apliquem ali o conhecimento de forma mais autônoma, né? Então a gente tem que pensar aí se esses alunos que a gente tem estão expostos, porque isso é fundamental. Você imagina alguém exposto ao interesse, depois está ali, aprofunda essa pesquisa aqui em um projeto, o quanto que muda a vida dessa pessoa, né? O quanto ele vai se sentir motivado e mais engajado para ser quem ele é, né? Para pertencer a esse contexto escolar, a esse ambiente escolar, de forma mais ajustada para a gente não perder esse grupo de habilidades aí. E aí, se a gente pensar, né, hoje, a gente sabe que no Brasil é obrigatório ofertar, mas também nós sabemos que esse cenário atual, ele ainda é muito limitado, ele é muito eh, fora da realidade, assim, as pessoas não entendem muito o que fazer, muito isolado. Então tem pouquíssimas iniciativas institucionais, por exemplo, e existe ali uma grande dependência que eu vejo de professores e famílias que lutam ali pelo direito ao atendimento especializado. Então, nós precisamos pensar na política pública efetiva, mudar esse processo de atendimento. Mas como que a gente vai atender se não tem demanda? Essa é o que eu ouço sempre. Aí esses dias eu estava discutindo o parecer 51 das outras habilidades, a moça falou assim para mim: "Dan, mas assim, as pessoas não são unidas na superdotação, aqui não tem uma demanda enorme que vai lá fazer barulho no congresso, por exemplo. E aí, se quem quiser fazer barulho, vem comigo, gente, pra gente mudar esse parecer 51 que eu acho aquilo um horror. E o parecer 51 é temerário, assim, ele vai acabar com as poucas coisas que a gente já tem, né. Então, não tem um cenário muito adequado aqui, não tem um cenário perfeito, tá longe de ser, gente, pra você ter uma ideia, tá longe de ser ruim. Nosso cenário ele não existe, ele é quase um rascunho. Ele é quase ali o primeiro tratamento, sabe, quem lida com cenário de filme, TV e teatro, aquela ideia inicial, que a gente tem uma boa ideia, mas ainda na execução é falha, né. Então falta sala de recursos Brasil afora, falta professores especializados, de verdade, não os professores especializados no que eles acham que é, falta atendimento adequado. E aí a gente precisa pensar urgentemente como que a gente pode modificar esse cenário. Por onde começar? Sim, é possível, e a gente começa por onde? E nem é pela formação de professores, talvez. A gente precisa mudar as nossas bases nacionais curriculares, os cursos de educação e saúde, e também mudar nossa política pública, e também fazer formação de professores e gestores, além da implementação de políticas públicas mais eficazes. Nós temos bons modelos de legislativos, mas não é. Então, os modelos que já tem, as pessoas não executam de forma adequada, não, é difícil você acessar. Às vezes você precisa judicializar para conseguir uma aceleração de série, não precisa passar por isso. É um direito, que tem que judicializar? Está na Constituição, está na LDB. A gente tem que pensar muito nesse processo. Por que a gente vai dificultar os acessos? A escola pede um laudo com CID, não tem CID. Aí eu vou ficar correndo atrás de CID, vai lá, não vai rolar nada. Então temos que ter políticas públicas eficazes e eficientes. E aí a gente tem que pensar, né, se nós temos, políticas públicas efetivas no Brasil? Não. Tinha uma coisa ou outra aí, que ainda é incipiente, se a gente fosse pensar, tem algumas universidades em Minas que oferece, algumas escolas ali mais organizadas, né, tem uma escola que diz que é especialista de superdotação, que é bem fake, que eu conheço aqui bem, nada nesse processo, mas não, nós não temos nenhum programa aqui. Tem os núcleos de atendimento, mas é muito sucateado, muito endurecido, muito pensando só, não se traz nada novo, então, assim, as pessoas também estão lá e vão trocando, não dá tempo de refinar a formação. É importante a gente repense isso, né. Então, assim, precisamos de núcleos estaduais, municipais, federais, ONGs também, precisamos de espaços também privados para a gente aumentar, de fato, a identificação e o atendimento. Mas não temos nenhuma grande referência ainda
demora um pouquinho. E aí, de novo, né, cabe à família, e geralmente todas, quem tem o direito respeitado me conta, mas quem não teve também conta aqui pra gente, precisa buscar ali apoio em associações especializadas, que nós também não temos, a gente não tem um lugar que olhe para essa mudança de política pública, eu fico aqui pensando mesmo. É como temos aqui os conselhos de enfim, supervisão, temos algumas ONGs, algumas várias associações, como que a gente não percebe que tem alguma coisa errada com 38.000 identificados cadastrados no censo? "Ah, mas falta formação, falta dinheiro", mas a gente não percebeu que supervisão não é uma educação só pedagógica, tem aqui questões pessoais, personalidade, psicológica, assim, tem que repensar. Então também não tem nem onde buscar apoio, porque geralmente os apoios são totalmente ali parados com delay teórico e delay científico bem importante. Também tem gente que fala muita besteira, né, que daqui a pouco tá falando de reencarnação, que não sei o quê, que tem coisa aqui de menino índigo. Então a gente vai se perdendo, a gente vai patinando há muito tempo na ciência, então não dá. Então assim, a gente tem que lutar efetivamente. Então pegue um bom político que você confie e tentar desenvolver projetos lúcidos, né. Ou melhorar o que já se tem, para a gente pensar, senão, não avançamos. E aí, sempre os pais me perguntam: "Dan, mas e quantas escolas não ofertam isso? Como que a gente vai minimizar os danos?". Gente, os pais podem buscar atividades extracurriculares, né, cursos online, cursos presenciais, grupos de pesquisas que estimulam os seus filhos, ok, isso acontece. Mas buscar os meus interesses fora da sala de aula também, né, então eu gosto de música, eu posso fazer aula de música, eu gosto de literatura, eu posso fazer um curso de literatura com, enfim, um tutor maravilhoso, com um autor, posso fazer isso, né, tem pais que conseguem. Mas a escola lá que a gente passa a maior parte do nosso tempo da vida, 30% da nossa vida até os 18 anos lá, se não for um lugar saudável, a gente vai adoecer. Então eu não preciso parar por esse processo, né, então a gente tem que estar ali, lembrando que nós precisamos de fato atender essas crianças bem. E assim é coletiva, a luta é coletiva. Se eu tenho um superdotado que não foi identificado ainda, um superdotado que não foi atendido ainda, nós estamos falhando com essas crianças, com essas pessoas, com esses adolescentes, que vão ter dificuldades na vida adulta. Então, quantos adultos chegam para mim fragilizados, ali adoecidos, com transtorno de saúde mental, porque não tiveram a sua existência validada, né? Assim, eu preciso que vocês, gestores, olhem para esse processo para aprender mesmo. Tá aqui, como que eu vou fazer isso? Não para negar. Então quando eu faço pergunta: "Você negou por quê?". "Ah, eu neguei porque ele é imaturo". "Tá, mas como você mediu a maturidade?". "Porque eu olhei para ele". "Oi? Olhou?". Não sei se a gente consegue medir, né, ainda um chip aí que tenha pra gente conseguir fazer esse processo. Então assim, a gente não nega direito, né, então assim: "Ah, não pode agora, só daqui 2 anos". Não, gente, o futuro é agora, a gente tem que cuidar da criança agora, do adolescente agora. Então por isso repensem as coisas que nós estamos vendo por aí, quem precisar de ajuda com projetos de lei mais municipais, para a gente pensar, melhorar o que já se tem. Então, assim, política pública efetiva, ela tem que melhorar o que já existe. Não existindo, vai trazer ali dificuldade, né? Então vai trazer mais dano para essas pessoas todas. E aí, de novo, o professor sabe o que é enriquecimento? Às vezes acho que é dar mais atividades, dar mais exercício, não é isso. Então assim, precisa formar, então cobrem, e aí eu faço um desafio para vocês, quem pedir ali para a escola: "Escola, vocês fizeram planejamento no início do ano letivo? Fala de superdotação, pede lá a temática pra gente, e printa e me marca lá no Instagram pra gente ver, ou então me manda se não tiver coragem de marcar, pra gente eu tenho certeza que a gente não tá avançando, né. São poucos os congressos que falam de inclusão, que tem lá de superdotação, tem o Mais Inclusão que acontece em Brasília todo ano, que a Viviane sempre coloca lá para falar o tema. Se parece uma coisa alheia, e eu sempre ouço assim: "Nossa, mas é uma coisa nova". Não, gente, tem um primeiro registro superdotado vem da China ali, 2000 anos antes de Cristo. Então não é novo, não é novo. Precisa urgentemente que a gente consiga compreender, tá. Então, como eu já disse, esse episódio surge aqui de vocês me pediram, mas tem muita coisa lá no meu Instagram sobre enriquecimento curricular, e também no YouTube aqui, quem quiser aprender, fazer um pouco mais, é importante, mas como eu disse no começo, a dica é ler o autor para compreender.
né. Então, aos haters de plantão, sim, eu acredito que esse enriquecimento ele faz muito bem, se bem aplicado, mas a gente não está conseguindo aplicar direito, a gente não está conseguindo avaliar direito, identificar direito, tampouco atender, mas a gente precisa cobrar. Então compartilhe com os professores dos seus filhos esse episódio, envie para as escolas, compartilhe com quem precisa, tá bom? Porque isso vai ajudar muito a nossa causa. Então, muito obrigado por estarem aqui para mais um episódio do Unicamente Podcast comigo. E não deixe de acompanhar nossos conteúdos e interagir conosco pelo Instagram, @dampsicólogo, ou também pelo Instagram, Vendo Superdotação, e também tem o nosso Instagram do Instituto Unicamente, que a gente faz lá avaliação neuropsicológica, formação, consultoria, orientação para PEI. E não esqueça, cuide da sua mente, ela é única. Até a próxima.